Essa é a apresentação sobre complexidade ciclomática. A complexidade ciclomática é uma medida de software usada inicialmente para medir a complexidade de um certo pedaço de código e atualmente ela é bastante usada para medir a testabilidade. A gente vai ver ao longo dessa apresentação a regra de cálculo, a forma como fazer o cálculo, como avaliar se está alta, se está baixa. A gente vai ver um pouco de exemplo e mais para o final vai ver um pouco das implicações, das questões como vantagens e desvantagens de usar ou não a complexidade ciclomática em relação a outras medidas. A gente vai começar aqui pela parte de definição, e uma boa definição da complexidade ciclomática é isso aqui. A complexidade ciclomática ela é uma medida de quão difícil é testar uma unidade de código, ou seja, ela está relacionada fortemente à testabilidade e à necessidade de cenários de teste no seu teste de unidade para que a cobertura seja ali próximo dos 100%, ou seja, para você ter uma boa cobertura. Na definição original dela, no paper de 1976, ela é definida como uma métrica de software que indica a complexidade de um programa. E repara aí que programa, inclusive, está propositalmente grifado porque hoje em dia talvez não seja a melhor forma de falar um pedaço de código chamar de programa, mas vai valer para método, rotina e coisas do tipo. A gente vai ver mais à frente, mas só para já adiantar, a complexidade ciclomática não é usada para contar a complexidade de um sistema inteiro, por exemplo. Se você tem 2, 3 métodos, ela já não serve. Em breve a gente já vai ver por quê. Agora, uma definição mais clara, assim, uma definição realmente mais essencial do que ela é, pode ser essa última frase aqui, que é o seguinte. No fim das contas, ela mede a quantidade de caminhos linearmente independentes no seu código-fonte. Mas o que é um caminho linearmente independente? A gente pode pensar o seguinte. Você sabe que quando tem if, for, qualquer desvio no seu código, eu posso percorrer esse algoritmo de mais de uma forma. Então, o caminho independente é o seguinte, eu percorro um certo número de caminhos e quando eu percorri todas as instruções, ou seja, todas as condições, os comandos, os processamentos, eu na verdade percorri todos os caminhos independentes. Pode ser que eu tenha ainda um outro jeito de percorrer além desses, mas esse já não é independente, ou seja, um caminho independente sempre adiciona uma nova condição, uma nova aresta, um novo comando a essa forma de execução. Então repara que caminhos linearmente independentes são diferentes de caminhos possíveis. Um algoritmo pode ter 16 caminhos possíveis e só 8 caminhos linearmente independentes. Esse algoritmo de exemplo aqui, vamos imaginar ali o 1 e o 2 como sendo ifs, né? A forma de dar um desvio, e você vai ter a parte vermelha sendo um caminho, aí depois você segue a parte vermelha, A1 e vai para X, tem um outro caminho. Se você seguir a parte vermelha, A1B2Y, é um terceiro caminho. Quando eu sobra o último caminho, que é o A1X2YD, ele já não é independente, porque eu já passei por todas essas bolinhas aqui. Então eu já percorri todo o algoritmo. Então aqui nesse exemplo, a gente vai ver isso com mais calma, mas aqui nesse exemplo eu tenho 3 caminhos linearmente independentes, ou seja, esses 3 que estão aqui embaixo e o último não é linearmente independente. Então eu tenho 4 caminhos possíveis, porém 3 independentes. Isso significa o seguinte, a complexidade ciclomática aqui é 3, ou seja, ela é igual à quantidade de caminhos linearmente independentes. Vamos pensar nesse algoritmo aqui de exemplo, tá? Aqui tem um algoritmo escrito em Java e ele, por exemplo, é uma função que basicamente retorna o preço de um sorvete a partir de 3 opções, ou seja, se o sorvete é premium ou não, se ele é casquinha ou não, ou seja, se é copinha ou casquinha, e quantas coberturas eu tenho. Independente de quanto isso aqui faça sentido, vamos só olhar o algoritmo aqui na direita e o mesmo grafo aqui, o mesmo desenho na esquerda, parecido com o desenho que a gente acabou de ver. Repara que eu tenho uma série de possibilidades, né? Então eu vou tentar dar uma olhada agora. Vamos tentar imaginar quantos caminhos independentes a gente tem aqui. Bom, antes de ver um por um, vamos ver aqui como é que se faz o cálculo original da complexidade ciclomática. Ela, na verdade, é uma fórmula, né? E ela é baseada nesses desenhos de grafo de fluxo, e aí você conta, na verdade, as arestas menos os nós mais 1. Só para simplificar aqui, as arestas são as setinhas e os nós são as bolinhas, ou seja, já dá para perceber que toda vez que eu tiver um elemento desse que seja um if, eu vou partir de um nó para pelo menos 2 arestas. Ou seja, repara ali naquele primeiro if, ele pode ir para 20 ou para 17. Então eu tenho um nó que gera 2 arestas. Então essa conta já dá para perceber que quanto mais instruções de desvio eu tiver, maior vai ser a complexidade ciclomática. Por quê? Porque vai ser maior a diferença de arestas para nós.
um algoritmo com várias instruções, com 10 instruções em sequência, sem nenhum if, a complexidade ciclomática dela vai ser 1. Isso porque já começa contando de 1, a gente vai ver isso também. Então, você deve estar pensando assim, será que eu preciso fazer esse desenho aqui e contar setas e bolinhas? Não. Tem uma forma ainda muito mais simples de fazer essa contagem. E aqui a gente vai agora aproveitar para ver os caminhos independentes. Bom, esse algoritmo, do jeito que está aqui, a gente já viu no slide anterior que a complexidade ciclomática aqui dá 4, pelo desenho. A gente pode fazer isso graficamente também agora. A gente pode reparar que a letra A representa um caminho independente, ou seja, ele desvia direto. A letra B faz um segundo caminho e a letra C e D, no terceiro desenho, representam os outros 2 caminhos. Então esse algoritmo ele tem 4 caminhos linearmente independentes. E por isso a complexidade ciclomática é 4 e também porque eu fiz a conta das arestas menos os nós. Agora, tem um jeito ainda mais simples, né, do que tentar desenhar tudo isso. A gente pode, como a gente viu que essa relação entre nós e arestas tem muito a ver com as instruções da linguagem que geram desvio, né, eu tenho um jeito muito mais simples que é contar essas instruções, ou seja, encontrar elas dentro do código e somar mais 1 toda vez que eu encontro ela. Então essa daqui vai ser na verdade a regra de cálculo que a gente vai usar ao longo dessa apresentação só para ficar mais simples, você não ter que fazer o desenho. Que é basicamente o seguinte, você inicia um método contando em 1. Então toda vez que você encontra um método, e aqui está um exemplo aqui à direita, você já conta 1. Toda vez que você encontrar um if, um for, um while, todas essas palavras reservadas que estão aqui, você conta mais 1. Só que algumas palavras não contam, por exemplo, o else, o default, o find e o último return também não conta. A gente vai ver que antigamente, esse exemplo aqui é um exemplo do Sonar, o Sonar contava aquele return que está ali, ó, if my car is not mine, dentro tem um return. Ele contava 1 para aquele return. Atualmente ele não conta mais, então a gente vai ver daqui a pouco essa diferença entre versões do Sonar. A gente vai ver até que faz sentido não contar, na verdade. Então a apresentação vai mostrar as 2 formas de fazer a contagem. Vamos dar uma olhada aqui na própria tela do que seria o resultado do análise estática do Sonar. E repara que ele está dizendo que a complexidade ciclomática aqui é 5, quando o permitido é 3. Na verdade, esse Sonar foi recalibrado de 10 para 3 para a gente poder visualizar melhor. Repara que tem nos comentários o mais 1, aonde estava escrito que era mais 1. E ele mesmo já colocou mais 1 aqui mais à direita. Então a gente vê que aqui a complexidade ciclomática dá 5. Por que dá 5? Porque é 1 do método, 1 do primeiro if, 1 daquele return dentro do if, 1 do while e 1 do e, que é uma das instruções aí que incrementa. Então tudo isso somado dá 5. Repara, o último return não conta. Então aqui eu tenho complexidade ciclomática 5. Aqui, aquilo que eu estava falando sobre as versões do Sonar, esse aqui é o Sonar novo. Repara que ele não conta aquele return ali dentro. Então, o mesmo Sonar, com o mesmo algoritmo, deu 4. E a gente provavelmente você vai ver ferramentas usando mais essa versão aqui do que a antiga. Até porque faz menos sentido realmente pontuar e prejudicar um algoritmo porque ele tem um return inicial. A gente vai ver que muitas vezes isso é uma cláusula de guarda, na verdade é até uma boa prática. Se você quiser olhar o material sobre complexidade cognitiva, você vai ver que quando você faz esse tipo de if com return, é até vantajoso. Então, na quase da complexidade ciclomática, isso aqui também parou de ser contado a partir do Sonar 7 ou 6, se eu não me engano, está ali. Aqui, exatamente aquilo que a gente estava falando, ou seja, eu tenho, na verdade, muitas vezes uma cláusula de guarda, ou seja, eu vou executar um algoritmo e logo no início eu faço um if alguma coisa e dou um return. O ideal realmente é que esse return não conte, porque ele, na verdade, não vai ajudar muito ao contar. Ele vai piorar seu código, mas uma cláusula de guarda muitas vezes é uma coisa desejável, boa até para o código. Então, a gente viu até aqui a definição de complexidade ciclomática. A gente viu que, na verdade, ela é uma medida inicialmente criada para testar, para medir a complexidade, mas atualmente ela é usada para medir testabilidade. A gente já vai ver por que isso nos exemplos. A gente viu também que ela sempre conta 1 de qualquer método. Então, se a sua classe tem 5 atributos, por exemplo, uma classe Java simples, com gets e sets, ela vai dar complexidade ciclomática 10, mesmo sem ter complexidade nenhuma. E isso é uma questão que a gente em breve vai avaliar aqui se isso é bom ou se é ruim, porque se essa mesma classe criar mais um atributo, a complexidade ciclomática vai para 12 sem eu ter adicionado complexidade. Então a gente vai ver em breve que tem questões sobre ela, mas a gente vai continuar a apresentação aqui agora com um pouco de exemplo. Vamos lá, é isso que a gente vai ver agora aqui. A gente vai ver um pouco de exemplo de cálculo dessa complexidade ciclomática.
a gente vai lembrar aí que ela é baseada em caminho linearmente dependente, só que você não vai desenhar os algoritmos, aquelas bolinhas e arestas para fazer o cálculo. Na verdade, se você quiser calcular de cabeça, você vai olhar, vai contar um para cada if, para cada while, dar uma olhadinha lá naquelas palavras reservadas que fazem desvio e quais as que não fazem, ou simplesmente vai fazer o mais fácil, que é usar o Sonar ou alguma ferramenta de análise estática que vai fazer esse cálculo para você. Então vamos lá ver um exemplo número 1 aqui. Esse aqui é um algoritmo muito simples, é uma função de soma, né? É um método que faz uma soma. E ele não tem nenhum desvio, ou seja, ele não tem condição, if, while, ele não faz nada, não tem nenhuma palavra reservada aqui que gere incremento de complexidade. Então, a complexidade ciclomática aqui é 1. Por quê? Porque só conta 1 do método, né? Essa é a ideia. Repara aqui que para fazer o teste dessa função também realmente é bem simples, eu faço 1 e 1 e espero 2, 1 mais 1 é igual a 2. Então a complexidade ciclomática aqui, muito simples, é 1. Já esse segundo algoritmo é praticamente igual ao primeiro, mas tem um if, tem uma condição ali. Na verdade, sim, se você interpretar o algoritmo, vai ver que ele só faz a soma quando os números são diferentes. Por exemplo, se os números forem iguais, ele não vai fazer a soma, ele na verdade vai retornar a 0, né, pelo que está no algoritmo ali. Então aqui a complexidade ciclomática dá 2. Por que dá 2? Porque eu somo 1 do método e mais 1 daquele if que está ali. Então essa é a ideia. Repara aqui que agora também, para cobrir todas as linhas desse código, repara, eu já tive que fazer 2 cenários no meu caso de teste. Então vamos observando aqui, ao longo dos exemplos, a gente vai ver que de fato existe uma certa correlação entre complexidade ciclomática e a testabilidade, ou seja, a quantidade de testes que eu preciso para fazer uma cobertura aí próxima de 100. É uma correlação, a gente já vai ver ela com mais detalhes. Bom, então quanto dá nesse algoritmo, a gente já viu, eu já falei, na verdade vai dar 2. Por quê? Porque eu tenho mais 1 ali do método e mais 1 daquele if que está ali dentro. O último return não conta, assim como se você pegar a versão do Sonar, os returns de dentro também não vão contar. Vamos ver um terceiro exemplo agora aqui. Um exemplo que faz um cálculo, na verdade faz cálculo não, ele avalia se um determinado ano é ou não bissexto. E o algoritmo complicou um pouquinho, a gente tentou fazer o desenho aqui. Como eu disse, não precisa fazer o desenho para avaliar se você quer fazer um cálculo de complexidade ciclomática, basta olhar as palavras reservadas. Então vamos olhar de novo para esse código, vamos dar uma olhada aqui no teste dele. Eu já fiz ali uns 4 cenários, né? Porque eu tenho várias situações. Ele pode terminar em 00, pode ser divisível por 100, tem umas condições ou outras ali, se ele termina com 0 ou não. Então vamos dar uma olhadinha aqui, quanto é que será que dá o cálculo de complexidade para ele. Ou seja, o que eu tenho que contar aqui? O método, os ifs, e nesse caso aqui, vamos fazer a primeira contagem mais antiga, vamos contar os returns de dentro. Então nesse caso, dá 6. Se eu fosse contar os 2 returns de dentro. Se eu não contar os returns de dentro, vai dar 4. E agora olha só que interessante, vamos refazer o algoritmo sem return. Vai dar 4 também. Então repara que realmente a contagem desse return interno não parece fazer muito sentido, não é muito interessante. Então a gente vai tentar ignorar um pouco ela aqui. Alguns exemplos vão estar usando essa técnica de contar o return, outros não, só para você ver que o Sonar, especificamente o Sonar, fazia dos dois jeitos. Mas a gente vai ver que isso também não é tão importante. Aqui também bem interessante, é uma terceira refatoração aí desse algoritmo, e eu continuo dando input no ano e devolvendo um booleano, só que agora a complexidade ciclomática baixou mais ainda, né? Porque eu mexi do algoritmo de forma que eu tirei os ifs, na verdade eu fiz inline aqui, então eu conto um do método, um do ou e um do e. Vamos ver agora um outro exemplo. Um exemplo até parecido com aquele da sorveteria que a gente mostrou lá atrás, mas ele faz uma lógica um pouquinho diferente. Ele continua perguntando se é primo, se é casquinha e quantas coberturas. Então, quantos caminhos eu tenho aqui? Esse algoritmo é praticamente idêntico àquele, eu sei que vai dar 4 a complexidade ciclomática aqui, eu sei que são 4 caminhos linearmente dependentes. Mas se você prestar atenção, você vai ver que são 8 caminhos possíveis. Né? Não são 4 caminhos possíveis, são 8. Nesse caso, por quê? Porque eu sempre tenho os ifs e else, repara. Se eu for combinar realmente todos eles, vai dar 8. Então, eu tenho agora uma questão aqui. Eu tenho esses 8 são o NPath, ou seja, o número de caminhos possíveis. Agora, se eu fosse testar tudo isso, olha só como é que daria um certo trabalho, né? De fato, eu cobriria 100% das linhas e 100% das condições e 100% de tudo. Realmente, num mundo de recursos infinitos, onde eu posso gastar todo o tempo que eu quiser, talvez eu até fizesse esse teste. Mas provavelmente não vai fazer sentido. É só você elaborar isso. Se eu botar mais um if ali naquele código, repara, o número de cenários aqui vai subir para 16. E se eu botar mais um, vai subir para 32 e assim vai.
Então esses if e else sendo adicionados ao algoritmo vão fazer ele subir a complexidade bastante, os testes necessários, né? Então repara que tem um jeito mais simples aí de eu tentar imaginar quantos cenários eu tenho que fazer, que são exatamente os 4 caminhos linearmente independentes. Talvez seja mais fácil fazer por aí, porque aqui, se eu testar todos esses 4, eu consigo uma cobertura de 100% das linhas, pelo menos, né? Então, aqui só dando uma olhada, na verdade, assim, nesse caso especificamente, eu até na verdade não preciso de tudo isso, eu preciso só de 2. Com esses 2 cenários eu consegui uma cobertura de 100% aqui. Basta cobrir um cenário que passa com todo false e o outro com tudo true e passando 1 e 2. Se eu combinar direitinho os cenários, eu consigo só 2. E aí, ó, repara ali, o Sonar está me dizendo que essa classe sorveteria.java de fato está com 100% de cobertura. Agora, mais ou menos o mesmo algoritmo, mais ou menos não, é exatamente o mesmo comportamento, só que um algoritmo diferente. Eu tirei os else's, ou seja, ao invés de perguntar se é premium esse valor, se não é esse, eu já parto de um valor que não é premium, e se for premium eu acrescento 5. E a mesma coisa eu fiz para casquinha e para cobertura. Então o algoritmo mudou um pouco. Então quantos caminhos eu tenho agora aqui? Isso é interessante, porque eu tenho os mesmos 8 caminhos possíveis. Por mais que eu tenha tirado os else's ali. Mas agora eu tenho 8 caminhos possíveis. Só que o algoritmo talvez tenha ficado um pouco mais fácil de ler. Vamos dar uma olhada aqui nos caminhos independentes. Ele ainda tem os mesmos 4 caminhos independentes. Ou seja, eu preciso percorrer 4 vezes para zerar as minhas instruções e condições aí sem que tenham sido passadas. Então, quando eu passo 4 vezes, eu cobri todas elas. Ou seja, também cobri 100% das linhas. Repara que nesse caso aqui, pelo algoritmo ser um pouco mais simples, um único cenário foi suficiente para cobrir todas as linhas. Repare, eu não cobri todas as condições. E a gente não vai aqui discutir sobre isso, se eu preciso cobrir linha, condição. Cada situação é uma situação, mas para cobrir a linha aqui, ó, é o que o Sonar está me dizendo, sorveteria2.java está ali com 100% de cobertura. Agora vamos olhar de novo aquele exemplo que a gente já viu lá na frente. Agora o algoritmo mudou um pouco. Por quê? Porque só o sorvete premium é que tem casquinha e só a casquinha tem cobertura. Então muda o comportamento. Aqui não é bem uma refatoração propriamente dita. Aqui já é uma mudança mesmo, uma evolução. Mas os caminhos aqui estão um pouquinho diferentes. Por quê? Porque do ponto de vista de caminhos possíveis, eu só tenho 4 mesmo. A gente vai ver isso já já. Só que os linearmente independentes a gente já viu. E aqui vai dar 4 também. Isso significa o seguinte, a minha complexidade ciclomática é 4. O interessante sobre esse algoritmo é que ele, você deve ter percebido ou deve ter achado isso, ele aparentemente é mais complexo. E de fato, a minha quantidade de cenários de teste para cobrir todas as linhas é um pouquinho maior. Repare, eu aqui fiz 2 cenários, mas o Sonar ainda está me indicando que a linha 14 e a linha 17 não estão cobertas. Aí eu coloquei mais um cenário no meu teste, e ainda falta pegar a linha 17, ou seja, eu precisei de 4 cenários aqui. Mas reparou que o número mágico aqui é 4, e ele não passou da complexidade ciclomática. Então, existe aí, eu estou fortalecendo essa ideia de que realmente existe uma relação entre a testabilidade, ou seja, o número de cenários, e a complexidade ciclomática. Nesses 3 exemplos aqui a gente viu isso. A complexidade ciclomática não é exatamente o número de cenários, mas tende a ser o número máximo. Vamos olhar mais para frente. Aqui, só para confirmar, a sorveteria 3 está de fato com 100% de cobertura. Então aqui um comparativo entre os 3. Repare que os 2 primeiros tinham 8 caminhos possíveis e 4 caminhos linearmente independentes, ou 4 circuitos completos, né? E o terceiro tinha um pouco menos, ele tinha menos caminhos possíveis, mas ele tinha os mesmos 4 caminhos linearmente independentes. Nesse terceiro eu precisei fazer um pouquinho mais de teste. Isso me justificou aí, porque eu também, aparentemente, ao olhar para esses 3, realmente parece que o terceiro é o mais complexo mesmo. E o do meio é menos complexo e o da direita um pouquinho mais, é o intermediário. Aqui, de novo, só para a gente relembrar, né, que eu não devo fazer cenário de teste, quer dizer, eu não devo, né, assim, provavelmente não vai ser sustentável, fazer cenário de teste em função de todos os caminhos possíveis. Quer dizer, só para você imaginar, esse caso do sorveteria aqui com if-else, se eu tivesse 9 if-elses, eu teria que ter 512 caminhos, ou seja, 512 cenários. Isso seria impossível. Já a complexidade ciclomática, numa situação com 9 if-elses, daria 10, ou seja, 1 do método e mais 9 dos ifs, 1 de cada if. E a complexidade ciclomática daria 10. Provavelmente com 10 cenários eu conseguiria testar esse código enorme de 9 if-elses. Ou seja, eu conseguiria fazer uma cobertura de linhas, pelo menos. Então, realmente, a gente está aí reforçando a ideia de que a complexidade tem uma relação forte com esse limite máximo de cenários que eu preciso ou que eu deveria fazer por uma questão de bom senso
de meio termo até a quantidade de cenários que eu preciso. Agora, a gente vai ver um pouco das implicações que a gente acabou de olhar. A gente já viu alguns exemplos, viu a regra de cálculo. E a primeira implicação é que existe uma relação forte entre o número de complexidade ciclomática, ou seja, então quando a complexidade ciclomática é 4, é provável que eu faça por volta de 4 cenários. Pode ser que eu faça menos, a gente viu situações em que eu faço menos, mas não é provável que eu tenha que fazer mais, a menos que eu queira cobrir realmente as condições, ou seja, eu queira cobrir mais do que só as linhas, mais do que dar 100% de linhas, aí eu talvez tenha que fazer um pouco mais. A gente viu também o seguinte, que uma relação óbvia, que é a relação para a qual ela foi pensada, quanto maior o número de complexidade ciclomática, mais complexo é um código. Às vezes eu posso pegar dois algoritmos com a mesma complexidade ciclomática e visivelmente um ser mais que o outro. Sim, é uma questão de limitação da própria medida, mas em geral, quando você vê a complexidade de um algoritmo subindo, você provavelmente vai entender que a complexidade dele também está subindo. E uma coisa interessante é que, assim, justamente por isso, uma terceira implicação que a gente pode pensar aqui é o seguinte: para ser usado isso, ou seja, você deveria usar a complexidade ciclomática ao longo da construção do seu software, não um ano depois que você começou. Você devia ir construindo e fazendo medidas com frequência, avaliando assim, está subindo, está descendo, para você perceber se de repente começou a subir, talvez você devesse quebrar seu método, refatorar. A gente vai olhar um pouquinho isso agora daqui a pouco. Então vamos lá, vamos dar uma olhada com mais calma nas implicações relacionadas à complexidade ciclomática. Bom, a primeira delas a gente já falou, que é a questão do limite máximo de cenário. Então, assim, dependendo do algoritmo, a quantidade de caminhos únicos pode variar, mas o valor de complexidade ciclomática vai ser o limite superior do número de cenários necessários para cobrir 100% das linhas, se definidos corretamente. Ou seja, a sorveteria com 9 if-else, eu ia precisar de 512 caminhos, o que é muita coisa. Agora, a complexidade ciclomática nesse algoritmo com 9 if-else daria 10. Um do método e 9, um de cada if. Então daria 10. Isso significa que com mais ou menos 10 cenários, eu ia conseguir fazer um bom teste. Um teste que chegasse perto de cobrir 100% das linhas. E pensando em condições também, se eu tenho ifs e else, eu provavelmente vou sempre passar tanto no if quanto no else, ou seja, eu sempre vou cobrir todas as situações, né? O condições aqui tem a ver com isso. Então essa foi a primeira implicação. Então vamos aqui para uma primeira correlação. E a gente tem falado nela desde o início, mas a primeira correlação, naturalmente, é a testabilidade, ou seja, quanto maior a complexidade ciclomática em um método, maior tende a ser o número de cenários necessários para esse teste desse método. Ou seja, se você não percebeu a necessidade de subir os cenários de teste do seu método, talvez você nem tenha um teste de unidade para ele. E aí, de fato, você não vai perceber. E aí você está numa situação pior ainda. Você vai ter a complexidade subindo e não necessariamente o seu número de testes vai subir junto porque você não tem teste. Agora, se você tiver um teste, você vai ver que a complexidade, ao subir, a sua cobertura vai descer. É automático. Então, se você tem um teste e um método, e a complexidade ciclomática é 2 ou 3, e você está com ele 100% coberto, e a complexidade ciclomática desse método começa a subir, ou você sobe junto no método de teste, ou a cobertura vai descer. Uma das coisas vai certamente acontecer. Bom, correlação 2. Isso é uma correlação que talvez você não esteja vendo aqui, porque a gente não entrou em exemplos práticos, a gente não tentou refatorar, mas a complexidade ciclomática ela está fortemente relacionada à dificuldade de entendimento. Talvez não seja a medida mais precisa para isso, mas é uma boa indicativa. Se você achar um método com complexidade 50, você pode ter certeza que você vai ter extrema dificuldade de ler esse método. 50 significa que você tem em torno de 50 instruções tipo if, for, while, e muito provavelmente elas vão estar aninhadas, o que é pior ainda. Tá? Então, o risco de você incluir um novo defeito nesse método, quando você mexer, é enorme. Quanto maior a complexidade, maior é esse risco. Né? E isso vai certamente aumentar o esforço de manutenção da sua equipe. Então, você provavelmente, se você tem um código com muitas situações como essa, ou seja, métodos com alta complexidade ciclomática, provavelmente você vai ter dificuldade de manter esse código. E lembrando que complexidade ciclomática e medidas de qualidade em geral são feitas para você ter como um alerta até para o código que você faz, mas que não necessariamente é você que vai manter. Né? Isso é muito importante também. Às vezes, a troca de desenvolvedor vai tornar essa situação, essa dificuldade de entendimento ainda maior. Porque quando você é o próprio autor, você de certa forma está com aquilo quente na cabeça, mas quando é outra pessoa, pode ser que
que essa alta complexidade seja um problema ainda mais complicado. Bom, então pensando nisso, né, pensando aí nas outras pessoas, nas pessoas que vão ler seu código, qual é uma boa abordagem para o uso de complexidade ciclomática? Será que vale a pena eu passar meses desenvolvendo um produto e faltando pouco para a produção, eu rodar uma análise estática e descobrir quanto está de complexidade ciclomática em cada método? Provavelmente isso não faz muito sentido. Apesar de que se você não tiver feito até lá, talvez valha a pena fazer, mas o ideal é você fazer isso com frequência, ou seja, fazer isso durante a construção, fazer isso dentro do seu build, dentro da sua integração contínua. Né? Porque o número de complexidade ciclomática em si não é a coisa mais importante. Assim, 9 é baixo, 10 é alto, 11 é muito alto, não é, essa questão não é tão importante. Mais importante talvez seja você usar justamente a diferença, a subida e a descida, você acompanhar o quanto está subindo e quanto está descendo, para você se antecipar a uma complexidade mais difícil, que tenha muita dificuldade de você tratar. Então, qual é a premissa aqui? Você ter uma ferramenta de análise estática. A gente aprendeu no início dessa apresentação que dá para fazer o cálculo com um grafo de fluxo ali, com as bolinhas, com as setas. Dá para contar palavra reservada? Dá para fazer tudo isso. Mas o ideal é você ter uma ferramenta, tipo o Sonar ou alguma ferramenta dentro da sua IDE que vai te indicar esses valores. Isso é o jeito certo de usar uma medida como essa, de complexidade. Pode ser que com o tempo também você já pegue o feeling, já saiba quando um método está complexo, mesmo sem fazer a contagem. E a contagem seja só uma questão de realmente de usar como ferramenta e meta para uma equipe, uma coisa assim. Ainda na questão da abordagem sobre como se usar essa medida de complexidade ciclomática, é interessante a gente adotar aqui a metáfora da Sonar Source, né, que é a empresa que faz o sonar, que é a questão do vazamento de água. Ou seja, quando vaza uma água na sua parede, você não corre para enxugar o chão. Você, na verdade, primeiro vai fechar o vazamento, depois você enxuga o chão. Isso aqui, a ideia aqui é a mesma, né? Então, assim, você não tem que tratar a complexidade quando ela está alta no final do seu produto. Você vai fazendo isso com frequência. Você vai sempre tratando aquela diferença, especialmente no código novo, onde inclusive é mais fácil você tratar a complexidade. Por isso que você não deve rodar a complexidade e tentar abordar isso de um código legado ou um código mais antigo. Não que você não possa, mas que você vai ter muito mais dificuldade de tratar. Já se você trata naquele delta ali de código novo, isso funciona um pouco mais fácil. Ou seja, você vai na verdade, evitar que um método extremamente complexo exista. Você vai evitar que você tenha que depois refatorar ou desmembrar uma coisa muito complicada. Você vai medindo com frequência, quando passa um pouquinho você vai lá e tenta tratar. Bom, então a gente está chegando aqui ao final dessa apresentação. Qual foi a ideia aqui? Apresentar um pouco da técnica, da medida propriamente dita, né? Como se calcula, de onde ela vem, qual é o objetivo. Exemplos, a gente viu também a abordagem, a melhor abordagem é uma abordagem fazendo isso dia a dia, fazendo frequentemente. Agora, como conclusão aqui, a gente pode entender que é o seguinte, que a complexidade ciclomática ela deve ser usada para medir especialmente a testabilidade, não necessariamente a complexidade. Para medir complexidade, e você pode procurar, deve ter uma apresentação sobre isso aqui, é mais correto usar a complexidade cognitiva ou alguma outra similar. A complexidade ciclomática que a gente viu, ela tem muita relação forte mesmo com a testabilidade. Então a gente vai ficando por aqui, até mais.